Gramado News. Música de qualidade e informação com credibilidade. Todas as sextas-feiras, a partir das 8h30, bate-papo com o professor Gilney Casagrande. Muita interatividade, comentários e participação do ouvinte, aqui na sua Rádio Gramado News. Conexão Gramado News. Apresentação: Gerson Sorgues e Marcelo Batman. O PDT de Gramado vem com grande alegria parabenizar nosso prefeito Fedoca Bertolucci neste dia 6 de outubro, dia do prefeito. Queremos prestar este reconhecimento a um dos maiores e melhores prefeitos que Gramado já teve, seja pela arte de fazer inovações, por conhecer sua comunidade, sua ética e por seu interesse em lutar pelos direitos dos cidadãos de sua cidade. Obrigado, Fedoca. Você será sempre reconhecido na história de Gramado. Uma homenagem dos amigos do PDT de Gramado. A Doces Mazotti está há mais de 70 anos levando mais sabor à sua mesa. São doces cremosos e geleias de frutas, doces de corte e kits de geleias com muito sabor e tradição, produzidos especialmente para você. Experimente o sabor artesanal de nossas geleias e doces. Você encontra nossos produtos nos principais mercados e supermercados da região. Acesse nosso site docesmazotti.com.br e bom apetite! Todas as segundas-feiras, às 8h30, tem cafezinho, comentário, interatividade e apresentação de Gerson Sorgues, aqui na sua Rádio Gramado News. Você está na Gramado News, programa Papo de Saia, descontraindo o seu dia. A partir de agora, na Gramado News, um papo diferente, com elas no comando, falando de assuntos variados e descontraindo o seu dia. Papo de Saia. Apresentação: Cris Petri. Bom dia, ouvintes do Papo de Saia. Setembro é mês de celebrar a primavera. E você sabia que existem comprovações científicas de que as plantas auxiliam no bem-estar dos moradores de uma casa ou negócio? Não é de se duvidar, né? Onde há flor, há amor. E na Floricultura Giardino você encontra tudo o que precisa para colocar mais amor no seu dia. Siga a Floricultura Giardino no Instagram ou no Facebook. Ou entre em contato pelo WhatsApp 9962 40 202. Repetindo, 99624 0202. Floricultura Giardino, onde a flor, há amor. Bom dia, Gerson, bom dia, nossa convidada de hoje, Cris Gross, minha amiga querida, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu queria falar um pouquinho da Cris. A Cris é formada em Direito, mas desde 2016 atua na área quântica. É terapeuta vibracional, quântica, reprogramadora mental, que eu estou achando isso ótimo, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Reiki, participou de inúmeros cursos e estudos na área quântica, espírita e holística. Palestrante, professora e pesquisadora da consciência humana, criadora do método transformador de ativação do despertar da consciência, o código despertar que ela vai nos contar hoje. Cris atualmente possui uma clínica especializada em transformação do ser humano, eliminando padrões vibracionais antigos, unindo a neurociência dos processos mediativos de alta performance, alterando a vibração do indivíduo, colocando em ressonância com a fonte criadora. Seu intuito é despertar a maior quantidade de pessoas possíveis, alcançando assim a satisfação plena, a vida tão sonhada.
A Cris é casada com o Alex e a mãe do Theo. E o tema hoje que a gente vai papear é sobre elegância espiritual, em torno da importância do ser humano de se tornar a sua melhor versão, um ser humano evoluído, de primeira classe. Por isso, se fala tanto em elegância espiritual. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, meus amores. Gratidão por esse momento, essa conexão aí com vocês. E sim, é tão importante a gente trazer à tona, né, esses movimentos e essa consciência que não é ainda tão falada, né? Então a gente está trazendo esse movimento aí, eu tô já mergulhada nele há 4 anos, né? Que eu estudo isso, são muitos anos, mas que eu realmente estou colocando isso em prática fazem 4 anos, né? E desde então eu estou trazendo aí o despertar da consciência para as pessoas, que é um processo que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Então, em algum momento, em alguma fase da nossa vida, pode ser aos 20, aos 30, aos 40, eu tenho lá na clínica pessoas que despertam aos 70. Nossa. E estão muito bem. A gente não fica imaginando isso. A gente pensa quanto mais jovem... Não, né? Não tem idade para despertar. Não tem uma idade para despertar, porque depende os propósitos da pessoa, depende tudo que ela está passando, né? E quais foram realmente os acordos espirituais dela, né? E sim, a gente pode despertar aos 70, aos 60, a idade que surgir esse movimento, esse chamado interno, né? Que é um chamado interno que a gente tem aí. E eu ensino, eu oriento a passar por esse processo, que normalmente ninguém fala sobre isso, né? Mas atualmente, gente, neste ano, por exemplo, nunca houve tantas ferramentas como a gente tem hoje para despertar a consciência da gente, né? É verdade, eu concordo contigo. A gente está com tudo à disposição aí para a gente conseguir se tornar esses seres humanos melhores, né? E a terapia que eu faço, a terapia que eu ensino e os cursos que a gente está agora idealizando, eu estou já montando um primeiro curso que vai sair daqui a pouquinho, um curso online que é para todas as pessoas, né? Não existe um nicho de pessoa que pode fazer esse curso, né? Esses cursos que eu estou preparando são cursos de vida. Então é qualquer pessoa, é aquela pessoa que é dona de casa, é a pessoa que já é uma pessoa, um empresário, depende, é um adolescente, são qualquer pessoa que desejar despertar, ela entra para fazer esse curso e ela tem uma compilação de tudo aquilo que ela precisa para fazer o despertar dela. Então a gente vai ficar ligado, depois no final Sim. eu vou passar os contatos da Cris para vocês ficarem ligados e saberem quando que ela vai iniciar, né, Cris? Sim. Cris, explica um pouquinho o que é esse despertar da consciência, esse processo, né? E qual é o intuito dele? E tu já falaste, é um chamado, né? Mas qual é o intuito dele em nossas vidas? Sim, normalmente, meus amores, a gente vive a nossa vida muito automatizada. Então a gente vem vivendo a vida, vem fazendo as nossas funções básicas, pagando as nossas contas, acordando, dormindo, nos alimentando. Só que chega a determinados momentos que a gente se sente muito vazio. Né, que são momentos que a gente pensa, mas será que é só isso? E isso aconteceu comigo, né, no meu momento de despertar da consciência. Eu pensei, mas será que é só isso a vida? E era uma vida gostosa, mas será que era só isso? E nesse momento eu comecei a me questionar e comecei a fechar mais os meus olhos. E quando a gente fecha os olhos e vai para dentro da gente em meditação, a gente descobre todas as respostas para a nossa vida. Então esse processo ele passa por muita meditação, que é um processo que a gente precisa silenciar para escutar as respostas que estão dentro da gente. É um processo único realmente e a gente vai passando por ele para se transformar em uma pessoa melhor. Então, uma pessoa que não carrega rancores, né? Então, esse primeiro curso introdutório que a gente vai passar agora, que a gente está terminando de montar, ele é uma limpeza inicial para quem quer, por exemplo, criar a sua nova vida, sintonizar a sua nova vida. Porque todos nós temos sonhos, né? Sim. Sonhos que às vezes não são alcançados. E esses sonhos não são alcançados simplesmente porque a gente não está realmente preparado para eles. A gente carrega muito peso. Então a gente carrega muita mágoa, a gente carrega muito rancor, muita tristeza do passado e a gente precisa limpar o passado. Esse, digamos, é a fase número 1 para te entrar nesse processo de despertar da consciência, né? É um reconhecimento de si, é um reconhecimento de que ninguém é culpado pela nossa vida, somos nós que escolhemos as nossas escolhas e para cada escolha existe, né, uma reação.
A vida ela é formada de ação e reação o tempo todo, né? Sim. Se eu tenho uma reação, porque eu vou ter uma reação pela ação que tu tomaste em relação a mim, né? Sim. Então, na verdade, a gente precisa olhar a nossa vida hoje com um olhar muito calmo, um olhar tranquilo, um olhar ameno, um olhar de solidariedade. E se tornar esse olhar, sabe? Nós precisamos alterar o olhar que a gente vinha tendo, que é um olhar agressivo, um olhar sempre criticando. São as toxinas da nossa mente. E aí, para isso acontecer, para essa limpeza acontecer com a gente passa pelas limpezas, né? Que são as limpezas mentais, que é a meditação, que é a limpeza de chácaras, né? Toda a limpeza da nossa aura. E esse processo acontece fechando os nossos olhos. Então, quando a gente fecha e inspira e entra em meditação, que não é nada demais, as pessoas às vezes acham que é uma coisa de outro mundo, né, Sim, Cris? é verdade. Ai, mas eu não sei meditar. Mas como, né? Como não sabe? É fechar os olhos e se permitir fluir. Se permitir ser conduzido para esse momento. Por isso que a gente ajuda, né? Por isso que eu tô aqui para auxiliar, né? A grande parte das pessoas. Na verdade, tu já ajudou muita gente, que eu Sim, sei, né? sim. Nesses 4 anos. Na verdade, essa transformação da Cris foi muito benéfica, né? Porque tu sempre foi uma pessoa, para mim, carismática, amável, tudo isso. Sim, só que eu acho que poder ajudar o outro dessa forma, nossa, eu acho que nós estamos ganhando com a profissional que tu te tornaste. Sim, eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida para realmente poder me entregar nesse processo, que é um processo, gente, que quem me conhece sabe, eu passo muitas horas me dedicando a esse movimento de transformação das pessoas, né? Porque assim como eu me transformei, como eu estou em transformação ainda, eu percebo que todos nós podemos nos transformar, podemos soltar as dores, as mágoas, a gente pode soltar aquilo que nos incomoda, aquele padrão que fica repetindo na nossa vida, aquilo que a gente não consegue. Por que a gente não consegue as coisas? Porque a gente ainda não limpou. A gente, na verdade, tem que fazer essa limpeza inicial. Para começar. E a gente tem que mudar o olhar perante a vida, perante nós. Nós precisamos abrir as portas do coração. Quando a gente faz isso, algo muito mágico acontece. A generosidade se instala dentro da gente. A gente começa a olhar o outro com compaixão e perceber que o outro não está ali para nos machucar. O outro está tentando ser feliz, assim como a gente também está tentando. Cris, mas eu tenho várias questões que eu quero Pode te perguntar. perguntar, bem tranquilo. Eu quero falar do chakra e eu quero falar também por que a gente se incomoda tanto com algumas atitudes do outro. É um espelho? Verdade. Eu gravei até um vídeo ontem sobre isso, sobre essa questão, né? A questão do perdão, olha que interessante. A questão do perdão, ela não está na nossa vida para a gente perdoar externamente o outro. A gente deve buscar dentro da gente um reconhecimento de por que a gente se magoa com o que o outro faz pra gente. Quando a gente percebe que a gente se magoou pela atitude do outro, a gente percebe que o nosso sistema psíquico, o nosso sistema emocional está precisando de reestruturação. Porque cada um de nós, Cris, todos nós temos uma aura, um campo eletromagnético, né? Nesse campo eletromagnético tá colocado todo o conteúdo que a gente é. Então, a gente não consegue mentir, né? Existe um campo ao nosso redor que tem tudo aquilo que a gente pensa e que a gente sente. E isso é nosso. E a outra pessoa também tem. O que acontece é que às vezes o outro fala uma grosseria, alguma coisa pra gente, que a gente se magoa tanto, ou uma atitude, né? E a gente se magoa tanto, mas é o campo dele, é o que ele tem dentro dele. Não é o nosso, é o dele. Não é o nosso. Cada um vai transbordar o que tem dentro de si. A nossa função é alcançar um estado de tranquilidade. Não é um estado de felicidade o tempo todo. É ser tranquilo e observar e dizer, a pessoa tá com um problema hoje. Ele reagiu assim pra mim porque talvez eu estava atraindo aquela situação ali para mim evoluir. A velha história da esponja. Isso, verdade. E aí aquele olhar ali, gente, vai para dentro da gente. Por que eu atraí essa situação para minha vida? Essa situação não está de graça nas nossas vidas. O que a gente passa hoje não há erro de endereço. Nós precisamos passar
para evoluir aquilo ali e ir para outra etapa. Mas se tu não passar, Aquilo ali vai se repetir. Vai se repetindo. E todo mundo já teve isso na vida. Sim, que se repete, a pessoa não sai do lugar, se sente paralisado. Por quê? Porque não curou, porque não conseguiu ainda entender que o problema é com a gente, não é com o outro. O outro é um personagem que está ali desenvolvendo aquele incômodo na gente. Aquela situação que ocorre. E isso, aquela situação que está ocorrendo ali, foi o outro que nos trouxe para que a gente pudesse se autocurar. Só que às vezes a gente enxerga o outro como um monstro, né? Sim. E a gente diz... E aí, o que acontece que é terrível? A gente se coloca na posição de vítima. Estar na vitimização é uma coisa, gente, muito tóxica para quem quer evoluir. Isso é importante. Não se vitimize. Não, por mais que seja sedutor, porque o cérebro adora se vitimizar. É sedutor, né? Se vitimizar. É sedutor, tu quer entrar embaixo das cobertas, tu quer ficar ali quietinho, tu quer chamar atenção, tu quer uma atenção, né? É a atenção que tu está pedindo, e né? o que a gente vê ali? Carência, a criança interior muito ainda latente, precisa curar. A gente tem que olhar pra gente e dizer, não, levanta, não faça isso. Vamos ver o que tem aí atrás, o que tu tem que curar com isso. É como se a gente saísse de nós mesmos e nos observasse, né? Mas o que tu tá fazendo? Às vezes no começo do meu despertar eu dizia, mas Cristina, o que é isso? Se recomponha. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos, não fique aí. Não fica aí nesse estado de vitimização que não tem, né? Isso é quem perde vida somos nós. A gente perde vida se vitimizando, né? Com certeza. E colocando a culpa no outro sempre porque o outro fez isso conosco, né? O outro não tem o outro. Não é que é mais fácil culpar o outro, né? É muito Penso fácil. É bem mais fácil. A gente falou de aura, e daí eu sei que a aura tem os chakras. Isso. Que eu acho bem interessante, que são 7, né? São 7 chakras gerenciadores, né? Que eles organizam todos os outros chakras do nosso corpo. Eu amo os chakras da gente. Eu acho que a gente tem a obrigação de mantê-los sempre em equilíbrio. Tá. Tu vai falar isso e eu quero já perguntar. Se um tiver em desequilíbrio. É muito fácil, gente, desequilibrar um chakra. Se um tiver em desequilíbrio, a energia já não passa mais ali. Por exemplo, se eu, estou no trânsito, e aí o trânsito é uma coisa que nos irrita constantemente, né? Então a gente entrou no carro, já faz uma inspiração e já vai dirigir tranquilo. Não deixa o outro se afetar. O trânsito é bem interessante, né? É o mais interessante, É o mais interessante. Aí, assim, gente, por exemplo... Redes sociais também. Não é terra de ninguém, né? É verdade, que é uma coisa mais, assim, onde a gente não tem, né, Tu tá discutindo com o celular, tu tá... Então, eu sempre digo, não é terra de ninguém, então não discute. Eu já discuti muito, então... Sim. Não discute mais, que não vale a pena. Não vale a pena. Gastar a energia de entrar na energia, se permitir a entrar nessa energia. É a mesma coisa, é o trânsito que tu estava falando. Mas claro, então assim, gente, tô lá no trânsito, tá? Se eu me permitir brigar com uma pessoa que cortou a minha frente, o meu chakra do meu plexo solar, que é o chakra do meu estômago, que tem a cor amarelada, ele já vai trancar. Por quê? Porque eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva e a raiva, ela é um veneno pro nosso corpo, pra nossa aura, pro nosso sistema de chakras, né? Aí eu vou trancar o meu chakra do meio ali, a energia pode vir da nossa cabeça, ela pode ir descendo ali, ela tranca. Aí os chakras de baixo já não recebem mais energia. Que nós temos mais 2 abaixo. Sim, né? Nós temos o primeiro chakra mais ou menos no cóccix, mas para a parte da frente. O segundo no umbigo. O terceiro vai ser no estômago. Daí o quarto é coração. O quinto é garganta, o sexto, terceiro olho, e o sétimo é o da nossa coroa, né? Então esse é o tubo, né, de chakras gerenciadores que precisam estar sempre abertos. No momento que a gente vê que a gente ficou ruim, nervoso, precisa fazer uma inspiração. A respiração, gente, ela é preciosa. Ela é um dos segredos de uma vida plena. Então, a respiração que eu ensino no Código do Despertar, eu ensino nos cursos que eu dou na minha terapia, é uma inspiração que eu vou compartilhar com vocês agora. E se vocês fizerem, muda tudo. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, a gente sempre vai fazer assim, ó. Me irritei lá no trânsito, tá? Consegui parar o carro um pouquinho. Eu vou inspirar profundamente. Eu vou tentar inspirar em 7 segundos, tá? Forçando uma inspiração
profunda, tá? Inspira em 7, puxa, puxa, puxa em 7, trancou 1 segundo lá em cima. E agora vem uma parte um pouquinho mais desafiadora. Eu vou expirar em 14 segundos. Tá, eu sei, gente, que assim, ó, talvez não seja fácil para vocês no primeiro movimento, mas treinem. Por quê? Vou explicar. O cérebro tem um sistema que chama sistema parasimpático. Esse sistema, ele é responsável por acalmar todo o cérebro. Se nós mandamos esse sinal de que nós estamos respirando lentamente, ele vai entender e diz, não, ela quer se acalmar, pode esquecer. Não adianta mais deixar ela nervosa. Porque o cérebro ele está sempre em processo de análise, ele está sempre tenso, olhando todas as possibilidades para nos autoproteger. Só que o cérebro ele nos deixa muito, muito nervoso, entende? A gente não... Olha que difícil, às vezes, a pessoa entender isso, mas, na verdade, gente, nós pensávamos que o cérebro era o nosso guia e não é. O cérebro é um mecanismo do nosso corpo. O nosso guia é a nossa consciência. Então, a nossa consciência manda um sinal para o cérebro de que ele precisa se acalmar. O sistema parasimpático se acalma totalmente, mandando aquela sensação de bem-estar imediato. Essa inspiração de puxa o ar em 7, segura, solta o ar em 14, solta devagarinho, solta em pedacinhos. Quando você chega lá embaixo, você está extremamente diferente. Aí repete mais uma vez, se conseguir fazer 3 repetições, os chakras já estão abertos, o bem-estar já está fluido no teu corpo, só pelo comando que a gente deu para o nosso cérebro, de que a gente não permite esse estresse todo, a gente não permite entrar na energia do outro, né? E também já está com toda a energia aí dos chakras colocados no lugar. Aí quem tem reiki, aplica-se um reiki, né? Sim. Quem já é reikiano já sabe ativar os seus chakras, já pode, né, ativar. Mas quem não é reikiano, fizer esse tipo de respiração... Então a gente já sabe. Entrou no trânsito, saiu de uma reunião, está com raiva, se incomodou, está estressado, para 5 minutinhos. Senta no banheiro, na cadeira, no carro, não importa onde, faz essa respiração e eu acho que a gente vai ter bons indicativos que vão fluir e os nossos chakras vão abrir. Por que eu te perguntei dos chakras? Eu faço yoga, né? Eu não sei se é yoga, yoga. Não, eu acho que é os dois, né? E lá a gente trabalha com lá é muito parecido, né? Porque muito. Porque o pita é amarelo. Sim, é verdade. O kapha, o vata. E a gente aprende a respirar, né? Porque a yoga é a respiração, né? Sim. Eu iniciei todo esse processo, gente, com o yoga. O meu processo de despertar da consciência se deu assim, sem eu saber que eu estava, porque eu não tinha uma pessoa como eu que auxilia, não né? Não tinha ninguém para te conduzir. Não tinha. Então eu fui... Eu lembro que uma amiga minha, uma amiga irmã, me matriculou nessa aula de yoga anos atrás, sem eu nem saber. E ali eu comecei a entender o que existia, né? O que necessitava de mim, quais eram as mudanças que necessitavam minhas para mim mudar a minha realidade. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não adianta a gente se arrumar o tempo todo. A mulher que é vaidosa, excesso de vaidade, arruma isso, arruma aquilo. É importante o conjunto, mas é o dentro que precisa de atenção. O que vem, né? O que a gente tem. E como a gente tem coisa guardada, né, Cris? Pois é. A gente tem um sistema, gente, dentro da gente... cerebralmente falando agora, né, que é um compartimento que armazena todas as nossas memórias. A caixa preta. A nossa caixa preta, né? A nossa caixa preta. Então, ali dentro tá tudo aquilo que a gente já viveu. Só que o interessante é que é o negativo, né? Praticamente, né? São todas as experiências amedrontadoras, sufocantes, os medos, os pânicos, eles estão armazenados nesse compartimento do cerebral, justamente porque o cérebro guarda aquilo ali, porque o que ele faz? Durante todo o nosso dia, ele vai buscando pequenas informações ali naquela caixinha e vai trazendo, né, para o consciente, quando a gente faz situações parecidas. Por exemplo, eu tô caminhando, aí eu vi um rio, aí o cérebro rapidinho foi lá buscar e disse, não, tu não vai atravessar ali porque tu já te afogou. A gente não tem as informações precisas, né, de anos, mas a gente tem uma sensação, né, não, eu não vou. E aí a gente fica vibrando na parte do cérebro.
O que não é legal, né? Então, quando a gente vê um movimento de, por exemplo, eu tenho que atravessar esse rio, se nós estamos já mais meditativos, mais calmos, a nossa consciência vai dizer, atravesse, você precisa ressignificar, você precisa tentar de novo. E a gente atravessa e o cérebro acaba recebendo aquela informação nova na caixinha ali. E vai pra caixinha. Aí ele fica rabugento, entende? Sim, Mas ele tem que pegar essa informação. Ele não quer. Ah, ele não quer, porque ele já está todo programado. Mas ele não faz isso porque ele é ruim, ele faz isso porque ele é organizado e ele acha que ele nos protege. Mas não. Esse ensino de agora, essa metodologia que está surgindo aí, a nova versão aí do nosso planeta, ele nos ensina de que a gente não pode mais vibrar naquilo ali, porque senão a nossa vida nunca vai mudar. A gente sempre vai ter os mesmos resultados. Se a gente quer resultado diferente, a gente tem que agir diferente. A gente talvez até não saiba onde quer chegar, Cris. Não, Né? eu não sabia no começo. Não tem como saber. Tem gente bom, tem inúmeros cursos de, cocria a sua vida. É isso que eu penso assim, gente. Eu não sabia que eu ia ser terapeuta, né? Eu atuava no direito, eu não sabia. Tu saiu da razão e foi pra emoção. Isso, eu não sabia. A gente não tem como enxergar as coisas num determinado ponto. As coisas precisam ir se abrindo pra gente. Elas vão se abrindo conforme a gente abre o canal do lado direito cerebral, que é a inspiração do divino, né? Então, quando eu fui meditando, fui começando a sentir outras coisas, a ver outras maneiras, né? E eu fui me limpando, aí eu fui deixando aquelas sombras, limpando aqueles comportamentos negativos, não agindo mais como eu agia, como o cérebro, né? Gostaria que eu agisse. Porque ele tava lá na tua caixinha preta. Ele estava vibrando ali. E também, gente, um outro exercício que eu gosto muito de compartilhar é se a pessoa está indo para uma reunião, por exemplo, e ficou muito nervoso, né? O cérebro tá na caixinha já, tá? Ele vai estar pegando as inferioridades da pessoa. Não, tu não vai conseguir porque tu não sabe te comunicar direito, tu vai ficar com medo. Ele vai sempre buscar aquelas informações. Não fala muito porque tu vai te embananar. Ele vai pegar essas informações, tá? Antes de entrar nessa reunião, ou nesses movimentos, uma entrevista de emprego, naquilo que você está almejando aí, senta um pouquinho, faz pelo menos uma respiração, dessa respiração que eu ensinei para vocês, e pensa em alguma coisa boa que te aconteceu na vida. Pensa, busca, às vezes é difícil a gente buscar no nosso cérebro um momento de inspiração. Aquele momento que tu acertou. Aquele momento que tu fez assim, meu Deus, eu consegui. Foi muito legal esse dia. Aquela cena, tu tá pensando aí, né? Tu veja como a gente não tá mais habituado. O problema do ser humano, gente, a gente esqueceu de absorver o bem. É que é mais fácil. Tu acha que tu controla o que é de ruim. O bem, tá, é legal. Mas a tristeza, o negativo, ele prevalece. A sensação é essa, Sim, né? porque ele é sedutor. Né? Ele quer nos seduzir e nos deixar nesse estado hipnótico. Acordar desse estado hipnótico é despertar a consciência, que é o nosso trabalho. O despertar a consciência é tirar a pessoa daquela vibração que ela estava vibrando e dizer, não, mas olha para cá, olha para cá. Nossa. Olha, sem medo. Nossa, mas tem tudo isso? Tem. Tu não vai pular de um prédio no escuro. Tu vai te limpar, e isso quer dizer que a gente vai se transformar, né? E aí tem gente que diz, não, mas as pessoas não mudam. Realmente, elas não mudam, elas se transformam. Mas tu tem que querer te transformar. Sim, gente, a permissão das coisas é muito importante, né? Senão não adianta. Não adianta. Lá na clínica, por exemplo, eu sempre pergunto, você veio porque você quis ou alguém te trouxe, né? Alguém te empurrou. A gente ri bastante, né? E nunca eu escuto assim, não, alguém me trouxe, ou raríssimos casos, né? Não, alguém me indicou, mas eu quero. Eu quero mudar, eu preciso mudar, eu estou vendo que eu não consigo mais sozinho, ou essa vida para mim tá esquisita, eu não consigo mais me sentir feliz, me sentir pleno, né? Sim. É interessante isso, porque, na verdade, tu busca tanta coisa fora e, na verdade, está tudo dentro de ti. Está tudo dentro, gente. E esses movimentos contemplativos, esse que tu está fazendo, Cris, o yoga, é um movimento de contemplação. O cérebro, ele precisa desse tipo de movimento para se ressignificar. O que é um movimento de contemplação, né? É a meditação, é a oração. Porque as pessoas, elas podem fazer o que elas desejarem, que é lindo, é o que elas acreditam. Uma oração? Uma oração, gente, bem conectada, é um movimento contemplativo.
eu tenho 5 minutinhos, eu vou colocar os meus pés na grama e eu vou simplesmente ficar no aqui e no agora. Então eu vou puxar só a imagem daquela flor que eu estou olhando, eu estou só observando. Naquele momento, aquele segundo que tu está só observando uma florzinha, a gente muda a nossa realidade. Porque a gente está deixando aquele compartimento do cérebro mais para trás, sabe? A gente está dizendo só um pouquinho que eu tô me ressignificando. Então tem gente que diz, mas isso não é relevante, sabe? Tudo bem, são pessoas que ainda não têm uma consciência para entender o que a gente está falando, sabe? Sim. Todo mundo tem um tempo, né, de se desenvolver e de entender isso, né? Então, contemplar uma flor, fazer os processos de respiração, o yoga, a meditação, uma oração, todos esses são processos que já estão mudando a química cerebral. Olha que interessante isso, gente, que constatação, não? O coração é que muda a química cerebral. O coração, porque quando tu muda o teu sentimento, quando tu tá olhando aquela florzinha, tu tá em paz, tu tá dando umas respiradas, assim, tu diz, mas tá tudo bem. A química cerebral já começa a alterar. Tu muda a tua química cerebral. O cérebro muda perante o coração. Então, quando as pessoas falam, vamos se reprogramar mentalmente, né? A proposta dos meus cursos é a reprogramação emocional. Porque nós precisamos reprogramar o coração. É o coração que muda um cérebro. Não é o cérebro. Não é o cérebro. O processo de despertar da consciência, ele não vai escapar da amorosidade. Tem que abrir as portas do amor na vida da gente para entrar no processo de despertar da consciência. Por mais que tem gente que acha que pode despertar consciência abrindo as portas da inteligência emocional apenas, né? Sim. Mas isso não é possível. Isso não é possível. Tu vê, né? E o lado direito é totalmente intuitivo. O lado direito. E o lado esquerdo? É o lado da caixa preta, né? É o lado das memórias, é o lado dos nossos comportamentos. E a gente gosta, prefere o lado esquerdo, claro. Porque o lado esquerdo está pronto. O lado direito a gente tem que deixar a energia fluir dentro de nós e mudar tudo. Nós temos que mudar todo um cérebro. Tu vê que interessante. Como nós somos interessantes como seres humanos. Cris, quero te perguntar, nesse ano que foi tão complicado para todo mundo, né? E a gente diz que está tão cansado em falar sobre isso, mas a gente fala muito sobre isso. Sim. Eu, inclusive, digo que eu não quero me reinventar, porque eu não tenho que me reinventar num mundo novo. Eu quero viver no meu mundo. Melhor, mas eu quero viver no meu mundo. Sim. Talvez eu esteja sendo radical dizendo isso, né? Mas eu, a princípio, penso assim. Vai que eu vou me reprogramar, vou me conscientizar e vou ver um outro lado que eu não estou vendo, né? Sim. É interessante saber que lá no começo eu achava que as pessoas, as boas iam continuar, e generosas iam continuar boas e generosas. E as que eram egoístas, outro padrão vibracional, se tornariam pessoas melhores. O que a gente vê hoje, continuando agora, nesse mesmo ano, eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas que eram negativas sendo negativas, egoístas sendo egoístas, raivosas, continuam. Esses sentimentos, para mim não existe bem ou mal, mas esses sentimentos não tão bons, então, continuam aflorados. Por quê, Cris? Sim, o que aconteceu conosco, gente, o que está acontecendo ainda é uma oportunidade de reprogramar as nossas vidas, né? Nada mais do que isso, é uma oportunidade de nos tornarmos os seres humanos que a gente veio se tornar, né? Forçadamente, né? Porque isso aconteceu no planeta todo, né? Sim. O livre-arbítrio está em cada um. Se aquela pessoa que está reprogramada, que está com o campo vibracional dela negativo, que é uma pessoa carregada, é uma pessoa rabugenta, é uma pessoa às vezes até maldosa, né, que faz, enfim, que já está acostumada a fazer as suas maldades ou os seus desvios de caminho, né, e não enxergou isso, é o livre-arbítrio dela que está falando mais alto nela. Nós não temos nada a ver com isso, né? O interessante é a gente não olhar para o outro, sabe? Aí as pessoas às vezes podem dizer, mas isso é um egoísmo? Não, tu tá concentrado em ti. Se o outro continua fazendo maldade, se o outro continua fazendo situações que a gente já sabe que já foi dito que não é mais pra gente, né, se permitir fazer esse tipo de coisa, o problema é dele. O problema é do outro. O outro que tem que ter consciência de querer mudar, sabe? De querer melhorar.
Então, assim, a gente sempre olha para as pessoas com um olhar de misericórdia, um olhar neutro, assim, sabe? Um olhar, assim... Eu olho para as pessoas, assim, que eu vejo que não estão progredindo. A gente é uma sensação, assim, de uma tristeza, né? Porque a pessoa realmente não está aproveitando o seu momento. E a gente pode mandar luz para essa pessoa? Eu mando luz para todo mundo. Eu mando luz, assim... claro, né? A gente precisa... Eu consigo trabalhar o meu campo vibracional para não ser afetada, né, gente? Quem não tem os cursos preparatórios ali de energia, né? De proteção energética... Pode mandar uma oração. Uma luz lilás. Ou sim, enviar um pensamento de luz violeta assim, para transmutar aquela pessoa. Mandar uma sensação de realmente até uma luz branca, assim. Isso não vai ter um problema nenhum para a pessoa que está enviando, né? Então, querer o outro bem, a gente pode ser generoso, inclusive, com aquele que a gente não concorda, com o mal-estar que a pessoa pode estar te causando. Manda uma luz para essa pessoa. Talvez ela não esteja num bom momento dela. Ela não está, ela não tem consciência, né? Talvez ela sempre foi assim, a gente não sabe. Então, a gente não conhece as pessoas tão profundamente. A gente tem que conhecer a gente, né? Profundamente é a gente. É a gente. E a gente às vezes nem se conhece, né? E não adianta tentar querer mudar o outro, né? Nós temos nós precisamos, gente, nos concentrar em nos transformar. Nos transformando, a gente altera a energia do outro. Que interessante, né? Nossa, que... Tentar mudar o outro não consegue. Agora, nos transformar, a gente consegue alterar o estado frequencial das outras pessoas. Às vezes com uma palavra, com um conteúdo que tu vai passar, né? E com essa luz que a gente passa para as pessoas, né? Muita luz, muito amor. Sim, gente, a pessoa que está ali esbravejando, ou que está ali passando a perna no outro, se a gente for alimentar ou entrar nessa energia, vai fazer mal para nós. A única coisa é mandar um bom pensamento para que ela receba a luz também. Ela não está recebendo luz. É uma pessoa que não recebe luz, né? Pode alcançar resultados financeiros grandes, pode estar bem financeiramente? Pode, mas está amparado no quê? Está amparado com que energia? Está sozinha. Está sozinha, é um caminho só. Né? Então, e isso tem um retorno, né? A lei do karma, ela já não existe mais, né? A lei do karma, a gente tinha uma ideia errônea que era um castigo, e não é, gente. A gente tem que ter a noção que existe a lei da ação e reação o tempo todo. Então, essas pessoas que fazem coisas erradas, elas vão colher um resultado. Para elas, é tudo para elas. Não é para o outro, Não né? é para o outro. Então, procurar se concentrar na gente e procurar a gente não fazer nada de errado, sabe? Tentar fazer as coisas certinho, tentar conversar com as pessoas de uma maneira que, às vezes, tá alguma situação pesada, procurar conversar, sabe? Tentar botar luz nas situações sempre, né? Sim, mandar boa energia para o outro, né? Sempre. E esse é um momento, como eu falei, tão difícil, que a gente está saindo já. Sim. Eu vejo que a gente já está saindo, eu sinto isso. Só com a vacina, não. Eu acho que foi um momento para a gente nos tornarmos seres humanos melhores. Para a gente e para o outro. Sim, porque se a gente fizer a nossa parte, né, a gente muda os nossos familiares, nós mudamos os nossos contatos, as pessoas que têm acesso a gente, porque as pessoas olham pra gente diferente, mas que estranho, ela é diferente, e aí começa a fluir essa energia, né? Essa energia começa a se disseminar. Com certeza. Nós estamos aqui, a nossa missão aqui, gente, é encontrar paz na nossa alma. Essa é a nossa missão primordial. E como que a gente faz isso, né? Mudando o coração, mudando o olhar do coração. Soltando, dizendo, tá tudo bem. O que não te traz paz hoje? Né? A gente procura pensar isso dentro de ti, né? O que não te traz paz? Começa a olhar para aquilo ali e dizer, tá, mas então tá tudo bem, então. Vai passar. Eu vou conseguir, então, me reprogramar, vou soltar essa mágoa, vou soltar esse pensamento, né? Interessante. Começar a ter esse olhar. O que não está... O que tanto me afeta... que aconteceu essa situação, ou por que essa situação voltou, né? É sempre conosco. Por que voltou para mim? Não tem erro de endereço, tem que curar. O nosso endereço é certeiro, Nossa, né? Vem certinho. Nossa, bate ali. Não, bateu na porta, isso aí. Né? Cris, a gente sabe que terapia é um encontro com a gente mesmo, né? Na verdade, não é um encontro com o outro, não. É conosco, né? Então, falando nisso,
nesse despertar, nessa despertar da consciência, que tu trata, acredito, trata tão bem, né? Porque senão tu não estaria 4 anos te conscientizando e conscientizando tanta gente, né? Sim. O que o ego faz conosco? O ego, mais ou menos assim, gente, ilustrando um pouquinho, o ego é o dono da caixinha preta. A gente tá mal de dono, né? Ele é o dono da caixinha preta. Então, quando a gente vai se vitimizar e dizer, olha o que o outro fez comigo, tu viu? Que feio, ninguém aguenta ficar perto dessa pessoa, eu tô sofrendo por causa disso. Um exemplo, tá? Sim. Quem falou isso foi o ego. Porque o ego disse, faz isso que é mais fácil. É mais fácil para ti, sai com a cabeça erguida dessa situação. E a pessoa sai, né? A pessoa sai com aquilo ali. É bem isso, parece que a gente vê. A gente então, o ego, gente, sempre que a gente agir com o ego, a gente não age com ressonância, né? Em ressonância com a fonte divina, né? Que é o Criador. Então, o ego é assim, ó. Passei por essa situação, tá? A pessoa me humilhou e eu tô mal, só porque ela tem mais condições, talvez ela venha me humilhar, ela é magra, bonita, né? Isso tudo é coisa que a gente tem que curar na gente. O ego que diz, que ridículo essa pessoa, né? O ego que fica te colocando essas defesas aí para que a gente não olhe para as sombras da gente, que tem o quê ali atrás? Tem tristeza, tem uma pessoa que não se resolveu, que tem que se amar mais, falta amor. Quando a gente se deixa levar pelo ego, a gente não tem amor próprio. Porque o amor próprio te diz assim, não entra no campo do outro. Deixa essa pessoa, tenha misericórdia, ela não está bem. Que interessante. O ego, o dono da caixinha preta, o seu ego ali. O seu ego. O seu ego, o senhor ego. O senhor ego. Ele manda na gente. Ele manda, E com maior intensidade ou menor, todo mundo tem, óbvio, né? Na verdade, a gente tem todos, né? A gente tem raiva, todos os sentimentos, né? Sim. A gente tem amor, raiva, generosidade, só que uns são mais aflorados, outros não. E esse curso, gente, o primeiro curso que a gente vai dar agora, que vai ser um curso preparatório, tá? Para o curso maior que eu vou lançar no ano que vem, tá? Esse curso preparatório, ele é um curso de limpeza de sombras, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente visualize a caixinha preta, tá? Com o senhor ego lá na frente, tá? Com a chave do cadeado. Nós vamos entrar dentro deste campo e nós vamos tirar as sombras dali de dentro. A gente vai abrir a caixa e libertar elas, né? Então, esse curso nos ensina a limpar as mágoas das nossas vidas. Importante. Porque, gente, assim, ó, depois de tanto estudar, sem passar por esse movimento, a gente não cria nada na nossa vida. Porque tu vai empacar em algum ponto da tua criação. Tá, então, na verdade, eu vou fazer terapia contigo, ok? Sempre é o mesmo padrão, nós somos únicos, mas eu quero dizer, tu vai sempre pelo mesmo padrão. Vamos na caixinha, vamos procurar o problema, ou não? Como cada ser humano é um e único, Sim. Tu vai vendo o que flui naquela... Eu preciso colocar em terapia, né, pessoal, ali na clínica, eu converso com a pessoa, aí depois eu coloco ela deitadinha, eu preciso colocá-la em onda cerebral teta, né? Então eu coloco ela em transe, e aí a gente vai sentir o que tem no campo vibracional dessa pessoa. Entendi. A primeira coisa, 2 primeiras consultas é a limpeza do campo. Porque ela tá cheia da energia das outras pessoas, né? Então tem que limpar a aura dessa pessoa. Mais ou menos em 2 primeiras consultas. Depois a gente vai pra caixinha preta, a gente entra no cérebro, a gente precisa reprogramar essa pessoa. Depois que limpa esse compartimento cerebral, é que tu consegue entrar pro campo das frequências vibracionais, que tu consegue aumentar a tua frequência. E daí tu consegue fazer essas mudanças internas. Sim. Tem gente que diz pra mim, quando me encontra na rua, Cris, eu não consigo mudar as minhas frequências. Uma pessoa que a gente é conhecida, assim. Mas como mudar uma frequência se isso é um nível mais avançado? Nós precisamos primeiro começar do começo. Primeiro tu tem que te limpar. Tu tem que te limpar. Para depois tu sim manter uma frequência maravilhosa, para depois a gente co-criar e sintonizar nossa nova versão de vida que está disponível para nós. Então, na verdade, a gente pode dizer, para as pessoas entenderem o teu trabalho, que eu acho bem importante, é ciência. Sim, né? sim. É ciência, é espírita, mas a gente não fala do espírita, da espírita como só religião, né? Não. Tu fala do espírito mesmo. É como conexão com a tua unidade espiritual. E a holística.
Na verdade, gente, o meu trabalho é a junção da neurociência, porque eu vou trabalhar a parte cerebral, é a junção da neurociência com as práticas contemplativas de meditação. Eu preciso das duas. Eu preciso das práticas de contemplação, porque a pessoa vai estar em transe, numa meditação, e eu preciso da soltura dessa parte cerebral dela. Na verdade, tu precisa dos dois. Eu preciso dessa junção. Tu precisa como profissional das duas. Sim, por isso que eu estudo tanto, por isso que eu já fiz tantos cursos e tantos mais, né, que vem pela frente, né? Até para poder passar tudo que tu aprendeu para todas as pessoas que te procurarem. E mais importante disso é a minha vivência, é o meu fechamento de olho e a minha meditação, né? Que é dali que eu consigo encontrar as respostas para criar, porque hoje o que acontece, gente? Hoje eu não sigo mais um protocolo na clínica, o protocolo é meu. Eu canalizei as técnicas já para poder atender as pessoas. Eu li, na verdade, muito... Quando eu pensei em te chamar, eu fui ler um pouquinho, até porque eu já te sigo há mais tempo, né? Gratidão. Sim, a gente é amiga há tanto tempo, né? Nossa, de cris para cris, né? E daí eu fui ler, e eu fui ouvir os teus vídeos, e sempre que eu recebo, né, no Insta, o teu vídeo e tal, eu escuto, porque na verdade cada na verdade, tu não precisa de um para escutar o outro, mas é uma sequência importante para tu te entender. Isso. E aí, gente, compilando tudo isso que eu estudei, que eu passo, que eu estou criando esses cursos para a vida das pessoas. Enquanto esses cursos não estão prontos, e também depois que estiverem prontos, eu disponibilizo muito conteúdo gratuito para as pessoas. Nossa, daqui a pouquinho eu já vou dar agora os canais, ó. A Cris tem um canal no YouTube, que é o Cris Gross. Isso. Ela tem o Telegram, que eu vou disponibilizar no Facebook hoje. E no Insta. A Cris tem o Facebook dela mesmo, que é o Cris Gross. Eu tenho o meu, né, oficial, né? E tenho o Terapeuta Quântica também. Que eu achei ontem o terapeuta, eu não tinha terapeuta. E a Cris também tem o Instagram. crisgross.oficial. Isso. E ali tu vai reunir todas as informações. Ela tem todas as informações. Eu prefiro escutar no YouTube, vai pro YouTube. Se não vai pro Face, se não vai pro Insta. Segue a Cris. Eu digo para vocês que é tanta energia boa que vem dela, e não é só por tu estar aqui, mas realmente é tão bom te escutar que a gente quer... Tu tá dentro da casa da gente, tu tá com a gente lá, então é muito bom te escutar, é muito bom, tu tá passando tanto conhecimento e tu não sabe a diferença que tu faz em tantas casas, em tantas vidas que tu entra, que talvez não chegaram a ti ainda, ou não podem, ou estão em outro momento, porque nós falamos de uma pessoa antes e tu me disse, ela está chegando para a clínica, ela está chegando para a terapia, e eu acho que esse sentimento que tu tem é muito bonito. Esse movimento que tu faz em relação à vinda das pessoas até ti. Sim, eu tenho esse cuidado com as pessoas, porque assim, como eu atendo, gente, meus horários ali na clínica são... realmente, eu fiz essa programação de ser super lotado, né? Então, os meus horários são muito lotados. Eu tenho consciência, gente, que eu não vou conseguir atender todas as pessoas que me procurarem, sabe? É humanamente impossível, né, hoje, eu trabalhar com essa ideia de que eu vou conseguir atender as pessoas todas, né? Por isso que eu estou expandindo, eu estou criando esses cursos e esses áudios, Cris, os áudios do Telegram, por exemplo, eles são programados na energia do despertar da consciência, que é todo do código do despertar, né? Então, a pessoa que escuta aquilo ali e nunca se consultou comigo, se ela escutar todos os dias de manhã, eu posto mais ou menos às 7 da manhã todos os dias, né? Ela vai já sair, ela vai mexer a parte cerebral, ela vai mexer os seus chakras, algo vai acontecer com ela, porque ela está fazendo alguma coisa diferente. Se a gente acordar de manhã, escovar os dentes, tomar café, sair, né? Tomar banho, naquela apatia, naquela coisa, nada vai mudar. Agora, se tu escutar um áudio de programação emocional, né, que é feito por mim, programado lá na clínica, eu programo ele, né? Sim. E aquilo, tu deixar aquilo fluir em ti, tu já vai começar a ficar diferente. A situação muda. O movimento, tu muda o movimento toma parte daquilo, né? Sim, é de dentro para fora. A mudança é do micro para o macro. Sempre. Eu preciso melhorar muito o meu micro
O micro? O o macro. de dentro. O de dentro. É, o de dentro, porque a energia externa vai mudando perante vai. a interna, né? A gente acha, eu sou uma pessoa boa, generosa, né, e tal. Mas tu tem tanta coisa para mudar, Não. cada dia é uma mudança. Mas eu, antes de despertar minha consciência, eu era uma pessoa muito boa, mas eu era muito sofredora. Eu era boa, mas eu sofria muito. Eu sofria com o que os outros me falavam, eu sofria quase com a vida, eu sofria com tudo. Né? E aí depois tu desperta a consciência, tu percebe que tu não precisa mais sofrer, que tu tem as escolhas da tua vida e que tu faz as escolhas, a gente não tem o controle, né? Sim. Olha, a gente não tem o controle desse movimento do coronavírus, nós não temos o controle, mas nós temos a escolha. Tu quer ficar bem ou tu quer ficar ruim nisso? Quero ficar bem. Eu quero ficar então bem. trabalha pra isso. Quando uma pessoa diz assim, eu não consegui, sabe o que eu digo pra ela? Te esforça mais. Tá faltando esforço. Vamos lá. Olha quanto tu te esforçaste. Yeah. Mudou a tua vida. Sim. E ainda a gente está sempre em transformação, né? E se tu me perguntar, Cris, onde tu vai parar? Eu tenho uma ideia agora, porque agora me abriu as minhas visões internas, né? Mas nunca tu sabe exatamente, né, qual é, assim, o que está escrito na próxima história da tua vida. O que a gente tem que saber é não esse controle aí. Eu quero isso. Isso é um controle, isso é o ego. Nós temos que nos sintonizar na melhor história da nossa vida, escolhendo a melhor. Por mais que às vezes eu não sei o que está ali, entende? Tu não sabe exatamente o que está ali, né? Eu contrario um pouquinho o que os outros ensinadores falam, né? Sobre a lei da criação, que tu tem que anotar tudo, como tu quer. Porque eu acho que isso é muito limitante. Eu gosto de deixar as coisas mais abertas, porque o criador é o universo, nós somos os co-criadores. A gente só tem que se manter em elegância espiritual. Que é o nosso... A gente veio papear sobre isso. E papeamos, porque isso é tudo uma elegância espiritual. Isso é ser elegante, gente. A elegância, ela é exatamente isso. Ela não é se vestir bem, ou estar ali alinhada num salto, ou num terno bem alinhado. A elegância é a honestidade, é a sinceridade, é a amorosidade, é a solidariedade, é a compaixão. Isso é elegância espiritual. E esse conjunto todo que a gente falou hoje forma essa elegância espiritual de verdade, não é mentira. Né? É de verdade. É lindo ver isso. É lindo, é transformador. Cris, a gente está chegando, infelizmente, no finalzinho do programa. E eu quero saber se tu quer deixar mais um recado para os ouvintes. Para os nossos ouvintes do Facebook. Sim. E os nossos ouvintes da rádio pelo app da Rádio Gramado News, enfim. Meus amores, vou falar olhando para cá então, tá? Acreditem em vocês, não desistam, não desistam, por mais que às vezes as situações pareçam estranhas ou pareçam paradas, paralisadas, as coisas às vezes ilusoriamente não dão certo, não desiste. Muda o teu olhar, olha para dentro de ti, faz um processo de respiração que a gente conversou hoje, te conecta mais em ti, te conecta com a natureza e deixa esse lado teu e direito, essa evolução aí, essa inspiração divina fluir para dentro de ti. Esse é o caminho, nós mudamos quando nós fazemos esse tipo de movimento. E não julga, não critica, solta a opinião do outro, não fica dando muita vazão, não fica te dando a tua energia para os outros. Você pode observar, mas não entra nessa energia. Que tudo vai mudar. Aos pouquinhos a gente muda e às vezes é muito rápido. Às vezes a mudança é muito rápida. E ela transforma, né? É transformador. Eu queria agradecer, Cris, a tua presença. Eu que agradeço. É muito bom ter pessoas como tu, que fazem a diferença na vida dos outros e nos ensina, nos passa conhecimento. Eu quero agradecer também os nossos ouvintes. Virgínia, muito obrigada, querida, sempre por tu estar nos escutando. Tu e a dona Neuci, que eu tenho paixão. A Aline Stahl, muito obrigada. A Rosa Cordeiro e Fernandes Cordeiro, Cris linda por dentro e por fora. Só conversa com você já nos dá uma paz. Deus te abençoe. Gratidão. Nilva, muito obrigada pela participação. Paula Lira, Giselda Seger, a TT Vargas, a Clair Tizotti, Eduardo, também te amo, meu amor. A Lígia Fagundes Riesgo. Que lindo ouvir isso de vocês neste momento. Parabéns, o programa está ótimo para mudarmos de comportamento. E a Sá Zimmermann do Ilhos. Cris,
as duas Cris, duas maravilhosas. Gente, muito Gratidão. obrigada por tanto carinho neste momento tão importante, porque, na verdade, o Papo de Saia gosta de trazer muito amor, muita paz, mas gosta de trazer novidades, gosta de trazer aquilo, quem está se movimentando. Então, eu só tenho que agradecer de novo a Cris por ter aceito, agradecer a MC Porte e a Grife Gran Fiestas pelos 2 mimos para nossa convidada. Ai, gratidão. Setembro é o mês de celebrar a primavera. E você sabia que existem comprovações científicas de que as plantas auxiliam no bem-estar dos moradores de uma casa ou de negócio? Ou do seu negócio? Não é de se duvidar. Onde há flor, há amor. E a Floricultura Giardino, você encontra tudo o que precisa para colocar mais amor no seu dia. Flor é tudo, né? Tudo de bom. Siga a Floricultura Giardino no Instagram ou no Facebook. Ou entre pelo contato no WhatsApp 996240 202. Repetindo, 996240 202. Floricultura Giardino, onde há flor, há amor. Agenda aí, semana que vem aqui no Papo de Saia, comigo, Victoria Raimundi, falando de astrologia, aqui pela Rádio Gramado News. Eu desejo a todos vocês, Gerson, Cris, ouvintes, um excelente final de semana. Um beijo. Gratidão. Você está na Gramado News, programa Papo de Saia, descontraindo o seu dia. O PDT de Gramado vem com grande alegria parabenizar nosso prefeito Fedoca Bertolucci neste dia 6 de